Olá, meu nome é Claudiane Salles Meu nome é Bia Martins. e hoje nós estamos aqui para mais um episódio do nosso quadro A Vida é Feita para Sentir. Logo, sentir é existir. E o tema de hoje vai estar explicando para gente um pouquinho do que é a terapia, né, Bia? Exatamente. Na verdade, o que a terapia faz no nosso cérebro. Como ela funciona, como ela age para que a gente consiga aí entender mesmo o nosso porquê de vida, vai. E eu pensei em trazer esse tema porque, assim, muita gente fala da terapia. Hoje em dia, na verdade, tá na moda fazer terapia. Aham. É muito chique você chegar e falar, eu faço terapia, a minha terapeuta falou. Inclusive, nos jovens, é muito incrível isso. Porque, assim, eles acham o máximo fazer terapia, né? Sim. Só que, às vezes, a gente pensa na terapia como uma pequena conversa. Eu vou lá, converso, desabafo, alguém me ouve, alguém me entende. Quando, na verdade, não. A terapia, ela tem um outro poder que a gente, às vezes, não fala muito. Lógico que ela tem esse poder de mudar através da conversa, né? Só que ela muda realmente o nosso cérebro, né? Então ela age direto no pontinho. No cérebro mesmo. Então, assim, Aham. a gente, além de mudar os pensamentos da nossa mente, a gente muda a estrutura do cérebro em si. Entende? Então, realmente, do que é real dentro da nossa cabeça ali, do Sim. que existe ali dentro. Através da neuroplasticidade. Então, a terapia, ela tem esse poder de, através da conversa, da gente identificar os padrões, as crenças, a gente consegue criar novas trilhas dentro do cérebro. Então, a gente nasce, gente, com bilhões de caminhos neurais. O bebê, ele nasce com bilhões. Então, se você dá uma faca pro bebê, ele quer enfiar dentro da boca. Ele não Aham. tem noção de que não pode. O que vai tirando essas trilhas neurais é você falar, não, meu filho, pelo amor de Deus, você vai se matar com essa faca. São as informações Opa, extras, Eu né? não posso pegar essa faca, então corta esse caminho neural, não posso fazer isso. Então, conforme a criança vai crescendo, ela tira algumas trilhas e permanecem outras. Aham. As que deram certo, permanecem. Então, quando a Ou gente... não, né, Bia? É... Muitas vezes, até as que deram errado permanecem Ah, não, ali. sim, as que deram errado também... Isso. Eu ia falar Para. sobre isso, mas, por exemplo, o que acontece? Então, as que não me fizeram sentido naquele momento, elas ficam no passado, e as que fizeram sentido, elas vão para o futuro. Eu não tô dizendo que as corretas vão para o futuro, Sim. mas as que deram certo para mim. Não Aham. falando que você escolheu o que é certo. Por quê? Vamos explicar explicadinho. Exato. Por exemplo, os nossos padrões hoje em dia, né, de comportamento, das coisas que a gente fala, normalmente vem dessas trilhas que a gente criou. Porque, por exemplo, se eu falei com a minha mãe de certo modo, eu fui aceita, Aham. daquele jeito que eu tenho que falar. Então, eu vou guardar essa informação para que na minha vida adulta também faça isso. Sim. Então, não quer dizer que aquilo é o correto para o mundo. Foi Aham. correto para mim Pra naquele mim. momento. Sim. Então, essas trilhas neurais, eu costumo falar que elas são como trilhas no mato. Aham. Sabe quando Pegadinhas. você Pegadinhas. anda tanto naquele mato que ele vai baixando? Aham. Isso é uma trilha. É como se o seu pensamento, ele escorregasse, ele corresse por essa trilha. Uhum. Então, na hora que acontecer um problema, ele vai pela trilha. Por isso que você faz sempre a mesma coisa. Sim. Né? Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito também. Então, essas trilhas são por onde o nosso pensamento vai passar. Sim. O que a terapia tem o poder de fazer? Conforme a gente vai conversando, a gente vai falando sobre aqueles padrões, a gente consegue abrir novas trilhas. Entendi. Entende? A terapia, ela te ensina a abrir novas trilhas nesse monte de mato. Ou nesse monte de trilha que já existe. Então, o que acontece? A gente consegue como se... Cada vez que a gente falasse sobre aquele problema, a gente estivesse asfaltando, criando um muro. Aham. A gente vai criar uma barreira para que você não acesse mais aquele lugar. E para que você aprenda a ir por outro. Então, Entendi. além de você abrir novas trilhas, você não volta mais para as que você estava indo. Entende? Aquele Sim. caminho não é o ideal para você. E se você volta já consciente do que você está fazendo. Sabendo, exatamente. Então, a terapia, ela tem esse poder de abrir novas percepções, abrir novos caminhos e realmente aumentar a sua rede neural ali. Então, é muito interessante a gente saber que não é só uma conversa, Aham. né? A gente realmente consegue ter uma grande mudança. Inclusive, né, você faz terapia, né? Então, você Aham. sabe como que é, você sempre fala sobre a Sim. importância da terapia, que realmente você vê que os padrões vão mudando. Muita Sim. coisa que a gente fala aqui, você já conhece, você já fala, Aham. não, mas eu agi assim, mas agora eu tô agindo assim. Sim. Então, a gente consegue ter essa percepção um pouco maior da gente mesmo e principalmente da mudança. Porque se eu não consigo me perceber no mundo, eu não consigo mudar.
né? Isso eu acho que é muito maravilhoso mesmo, essa questão, assim, entra mais uma vez na questão do autoconhecimento, e esse autoconhecimento a gente só consegue através de que quando a gente vive coisas reais e que a gente tem profissionais que ajudam a gente. Exato. Porque é muito fácil eu falar que a gente assiste hoje em dia tá tudo muito aberto, né? Em questão de internet. Você vê um quadro, você vê... Ok, você sabe que é aquilo. Mas o real mesmo é quando você vive, quando você consegue trazer aquilo para sua vida. A gente se conhece, eu sei que eu ajo dessa forma, mas como fazer para mudar isso, Exato. né? A gente consegue isso com a terapia mesmo, com o nosso dia a dia, com os exercícios, né, que existem, com o conhecimento que vocês têm para passar isso pra gente de uma forma tão clara e objetiva, né, Sim, Bia? na verdade, é que nem você falou, tem que ter uma mudança de comportamento, Sim. que é o que a terapia traz, porque até tem uma amiga minha que fala muito sobre isso, que ela já passou comigo em terapia, e ela fala, Bia, é interessante porque a mudança de comportamento que você ensina na terapia é o como fazer. O que falta é como eu vou pôr isso em prática. Sim. Porque às vezes você sabe, nossa, eu sou assim. Eu tenho esse defeito, eu tenho isso daqui. Isso é um padrão. E para ali. Isso é se conhecer, eu me conheço. Ok, mas o que você está fazendo com esse conhecimento? Nada, né? Então, eu tenho que ter uma mudança do comportamento. Então, quando a gente consegue identificar na terapia e trazer um novo comportamento para você, é onde você vai criar a trilha. E onde você vai evoluir como ser humano. Exatamente. Eu até tinha marcado aqui, né, que é como se, assim, você tá no meio de um mato ali, você precisa sair. A terapia é o facão. Exato. É a ferramenta. Porque o que faz a terapia ser boa é você ter ferramentas para conseguir sair dali. Para usar. Porque não adianta nada. Conversar, que nem a gente tá falando aqui antes, né? Conversar, você conversa com um amigo. Você conversa com um amigo, você conversa na sua casa, você conversa com seu marido, você conversa com a sua mãe, você conversa com seu pai. Quando você tem um diálogo aberto, né? Exato. Você consegue conversar. Mas quando você consegue colocar em prática mesmo, com a ferramenta certa, aí sim você consegue se transformar. A terapia é exatamente isso. Ela vai te dar a ferramenta para você poder mudar aquilo ali. Porque a gente até percebe que, por exemplo, hoje em dia tá muito em alta a gente tomar remédio. Para tudo, na verdade, né? Para emagrecimento, para problemas, transtornos. E muitas vezes até para pessoas ansiosas. Então, a pessoa ela nem precisa ter um transtorno hoje para ela tomar medicação. E lembrando que eu não sou contra a medicação, não, tá? Eu tenho parceria com várias psiquiatras, inclusive, que ajudam para clientes que realmente não tem como, tem que colocar o remédio. Mas, em muitos casos, a terapia ela pode funcionar como um remédio mesmo para a pessoa. É como se fosse uma dose de remédio. A pessoa sai melhor daquilo ali. Né? Então, muitas vezes, tem que aliar os dois. Mas, só o remédio, sem a identificação do porquê que você chegou naquilo, muitas vezes não vai funcionar. Né? Por isso que, muitas vezes, a pessoa ela toma o remédio, depois que ela tira, ela volta tudo de novo. E, às vezes, com mais intensidade ainda. Porque se acostumou a ter algo que segura a sensação... Quando você tira o remédio, a sensação volta, parece que dobrada, né? Então, e muitas pessoas eu também falo muito sobre isso, que... eu tô tomando remédio, não tá adiantando. Será que não tá adiantando? Porque você podia estar muito pior, né, minha filha? Então, muitas vezes... O buraco podia ser bem mais embaixo. Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu falo assim, tudo bem, o remédio não zerou a sua ansiedade, mas será que se você tivesse sem ele, você não tava pior? Ele, pelo menos, conteve. Então, que nem eu falei, eu não sou contra tomar o remédio, não. Eu sou até bem a favor... nos casos que precisam. Mas a terapia, ela pode sim funcionar no teu cérebro de uma forma que você nem precise do remédio. Ou, aliando a terapia com o remédio, você consegue um big de um resultado, né? Tem muitas pessoas que passaram comigo que... Eu tenho uma cliente, gente, que esse caso é muito legal, assim, que ela tem toque. E quando ela me procurou, ela nem sonhava que ela tinha toque. Mas nem sonhava. E pelas falas dela, eu falei... Não é normal, né? O jeito que ela tá vivendo a vida dela é muito rígido o pensamento dela. E aí, eu encaminhei ela pra psiquiatra e, realmente, ela tem toque. E depois que colocou a medicação, nossa... Ela melhorou. Totalmente, porque parou, cessou aquele pensamento rígido, aquela falta, assim, ela não conseguia ver de outra forma. Aquilo amenizou. Aí, sim, a terapia começou a fazer o efeito. Porque aí, realmente, cessou um transtorno que ela tinha para que ela conseguisse ver um resultado. Então, a mudança de comportamento, ela é importante, assim, tanto quanto o remédio. A terapia, ela é tão importante quanto o remédio. E os dois aliados, muitas vezes, dão um resultado muito bom.
E outra coisa também que eu até coloquei aqui para eu falar é que a terapia ela não é só para quem está em crise ou para quem tem algum transtorno. Isso né? é o mais importante, né, Bia? Exato. Hoje, a maioria dos meus clientes não tem nenhum transtorno, não tem nenhum problema de saúde, digamos assim, né? Tem uma ansiedade e tudo mais, mas estão buscando o desenvolvimento. Sim. Muitas vezes não estão buscando a cura de algo. Então, tem os clientes que buscam, com certeza, isso, mas durante a terapia, às vezes você até sara daquilo que você buscou, mas você quer continuar evoluindo em outras partes, né? Sim. Porque até eu brigo muito com os meus clientes, eu já falei 1000 vezes para eles que não adianta nada você... hoje eu acordei em desespero, hoje de manhã eu tô desesperada, eu quero um horário hoje. Esse horário de hoje vai ser só para você desabafar com o terapeuta. Sim. Ele vai te ouvir, vai ser acolhedor, vai ser ótimo, mas não vai fazer nada na tua vida. Você vai tirar um pouco da dor que você tá sentindo. A terapia, ela vai ter efeito naquele dia que você fala assim, hoje eu não tenho nada para falar com o terapeuta. Então, vai esse dia. Porque é aí que você vai conseguir desenvolver uma conversa sobre algo que você nunca viu. Sim, onde é algo que realmente te machuca inconscientemente. Exato, porque quando a pessoa... Tem clientes que faziam muito isso. É como se fosse um centro de emergência ali. Aí, hoje eu tô desesperada, eu vou lá na Bia. Tá, então assim, aí a gente cria uma relação até tóxica, né? Porque aí você precisa de mim pra viver, porque eu vou falar pra você. Não é. Você precisa ir na terapia no dia que você tá bem, que aí você fala assim, não, agora eu vou pra me desenvolver, agora eu vou pra ver realmente partes minhas que eu não colhei. Agora é o meu resultado, né? Exatamente. Então, eu sempre falo isso, que a terapia não é só pra quem tá em crise, a terapia ela não muda só a mente, mas realmente o cérebro, né? Então, a gente até falou sobre alguns perfis, sobre as nossas reações, a gente já falou muito sobre isso, né? Sobre como a gente reage aos desconfortos, aos problemas e tudo mais. Existem vários outros episódios onde você fala, assim, explicando mesmo, né? A questão de cada um, o sintoma que cada pessoa tem, a reação que cada um tem, né? E a terapia, ela entra para criar esse novo caminho neural, porque essas reações, elas são essas trilhas. E a terapia, ela vem para resolver as trilhas que não estão dando certo. Então, assim, se eu tenho uma reação reativa a tudo que me acontece, fazendo a terapia, eu consigo conter essa reatividade e ir por outro caminho. Sim. Ir pelo outro lado ali, eu vou por um caminho que faz mais sentido agora. Porque esse caminho que eu estava trilhando, ele funcionou lá na minha infância, eu precisei sobreviver. Agora eu não preciso mais, né? Então, até muitas pessoas que buscam a terapia, às vezes a pessoa ela tá num completo desespero, sem problema nenhum. Quanta gente que a gente vê que você fala assim, nossa, mas essa pessoa não tem nenhum problema. Por que ela tá desse jeito? Gente, mas tá depressiva, mas nossa, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo. Não é isso. Às vezes a pessoa, ela sofreu tanto tempo, ela teve tantos dilemas para enfrentar, às vezes foi tão dolorosa a vida dela, que ela não sabe viver em paz. Sim. Né? Tem muitos clientes que passam ali comigo que eles não conseguem viver em paz. Que ainda tem aquela busca incessante, tem que fazer mais, eu tenho que correr, eu tô sempre na correria, ou eu tô sempre com medo da vida, vai me faltar algo. Então, a gente consegue trabalhar muito esses pensamentos de escassez, de medo do fracasso, medo de não agradar. A terapia, ela faz a gente identificar o porquê daquilo para realmente resolver, né? Outras coisas que a gente consegue fazer, né? Métodos, né, que a gente consegue colocar são exercícios de regulação emocional, como exercício de respiração. Então, a gente consegue aprender na terapia meios de lidar com a ansiedade, meios de lidar com os nossos pais e familiares, meios de se comunicar melhor. Então, na terapia, é obrigação nossa, terapeuta, pelo amor de Deus, ensinar a pessoa a falar. Tem jeito de... Você pode falar o que você quiser, mas você tem que ter um jeito de falar. A maneira tem que estar correta, né? A maneira que você fala que vai fazer a pessoa te entender, né? Então, que nem quando eu falo aqui, eu poderia falar, nossa, de uma maneira muito mais formal ou mais chique, né? Pra ficar parecendo que eu sou até mais inteligente e tudo mais. Mas quando a gente fala, tem que ser entendido por qualquer pessoa que abre esse vídeo. Né? Então, se a minha avó assistir, eu quero que minha avó entenda. Se uma criança de 7, 8 anos também consiga estar sabendo a nossa linguagem. É importante que a gente saiba que o que a gente fala tem que ser entendido por qualquer pessoa, né? A não ser que a gente trabalhe como um advogado, um juiz e tudo mais, que precisa falar de uma maneira muito formal. De resto, a gente tem que ter uma comunicação assertiva. Então, a terapia também traz essa comunicação muito mais assertiva. As suas reações podem mudar, né? Ela também funciona para pessoas que estão buscando autoestima,
pessoas que estão com relacionamentos afetados, né? Muitas vezes a gente não entende que o nosso relacionamento está mal por conta da nossa autoestima. Porque a gente não consegue ver o nosso valor, então o outro também não vê. Então, tudo isso são padrões que a gente consegue trabalhar, identificar, melhorar, né? Sim. Tudo isso através da conversa. E uma coisa que você disse num podcast há um tempo atrás, que eu me recordo muito disso, que você falou que o problema, quando a gente vai buscar uma terapia, o problema, a gente tem que entender que o problema sempre está na gente, né? Que quando a gente entende isso, quando a gente vai para uma terapia aberto a entender que o problema que eu posso resolver está aqui e eu posso fazer de uma forma para que aquilo se resolva, a gente consegue um resultado ainda melhor, né, Bia? Exato. Eu sempre tento tirar aquele negócio assim. Eu sempre falo pra pessoa, a culpa é tua, mas é modo de falar. Porque, na verdade, a responsabilidade é sua. Sim. A culpa do que eu tô passando hoje não é minha. Nossa, tinha tanta coisa que podia ter sido diferente, tanta coisa que meu pai podia ter feito diferente, a minha mãe podia ter feito diferente. Mas a culpa, às vezes, não é minha, nem deles, às vezes. É da situação, é do ambiente, é do contexto. Mas a responsabilidade de mudança é minha. Sim. Então, muda tudo quando a gente muda o nome. Sim. A culpa não é minha, realmente. Não é de ninguém, na verdade. Mas a responsabilidade de ter uma vida boa é minha. É sua, porque você tem que fazer por você, né? Exato. Mas existe muito tabu também com relação à terapia. A gente vê principalmente pessoas assim mais antigas, né? Com tabu. Eu não vou falar com a terapeuta, porque não, eu acho que não. Eu prefiro fazer de outra forma, mas é entender que isso é um tratamento mesmo, Com né? certeza. Que é um tratamento como todo outro, como você disse. Isso pode tirar alguns remédios da sua vida, né? Remédios físicos para se tornar, assim, a terapia um medicamento, o remédio que vai trazer mais leveza para o nosso dia a dia. Exato. E principalmente com as pessoas... Eu tenho clientes mais velhos. Eu acho que eu tô agora, inclusive, com uma senhora de 70 anos que tá passando comigo. Olha que belezinha. Então, tem idosos que procuram a terapia, mas normalmente quem que tacou o idoso lá? O filho. O filho. Então, óbvio. O coitado do idoso chega lá na nossa frente e não sabe nem o que tá fazendo lá, às vezes. E é muito interessante, quando você começa a conversar com o idoso, eu amo atender Eu também. idosos. Eu falo, não é nem eu não atendo, né? Mas eu amo passar um tempo assim ao lado. Nossa, quanta gente, é muito riqueza. aprendizado. Eu falo, pra mim, a terapia é pra mim. Eu falo assim, pra mim, terapia, eu falo que eu queria ter um asilo, sabe? Tipo assim, meu sonho. Gente, porque assim, as pessoas. Lá pra você conversar. Tem muita gente que ama criança, eu também amo criança e tudo mais, mas eu não tenho muita paciência, digamos. Não sei se é paciência. Um vínculo tão assim. Não, eu tenho. Eu amo sentar, brincar com as crianças, mas eu acho que as crianças, elas demandam muita sabedoria. A gente tem que ensinar demais, entendeu? E com o idoso o idoso a gente aprende. Então, eu gosto muito de estar nesse papel, sabe? De sentar. Acho que vejo uma pessoa de idade, assim, contando a história e eu tô lá, assim, ó. Gente, ele viveu isso. Que aqui em Cambuí mesmo tinha o Dr. Drauzio, o senhor Drauzio, que morava aqui na rua de cima, e ele participou da Segunda Guerra Mundial, Meu cara. Deus. Quando você falava com ele, eu parecia, assim, uma fascinada. Na realidade, eu era mesmo fascinada. Ele faleceu há um tempo atrás, mas ele falava, eu ficava assim, ó. Cara, ele viveu isso. Nossa, dá vontade de pegar, colocar num potinho e falar assim, conta mais, sabe? Não sai daqui. É muito lindo. E é muito legal isso. a gente ver. E quando eu atendo um idoso, eu tenho muito cuidado para atender essa pessoa, porque assim, eu não falo da forma como eu falo com outras pessoas. Eu nunca que eu vou falar, porque eu respeito aquela história. Então, assim, o idoso, você tem que ter um jeito, um tato para falar, porque assim, para ele, a história dele é tudo que ele tem. E agora com 70 anos, você vai falar que eu fiz tudo errado? Eu vou acabar com a vida desse idoso se eu fizer isso. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado um pouco melhor e entender que lógico que é com todo mundo que senta ali na minha frente, mas o idoso, principalmente, de não destruir uma história que já foi feita. Né? Já foi, o que tinha que acontecer já foi, né? Então, assim, e tanto que dá super certo, os idosos, eles voltam. Eu tenho vários que já passaram um tempão comigo, porque gostam de ir para conversar, para falar coisas que muitas vezes um filho não tem capacidade de ouvir e que ele entender. Também não tem coragem também de falar com o filho, exato. Né? E às vezes eu olho, né? Tem uma amiga minha que a mãe dela passou comigo e eu acho muito interessante, porque ela às vezes conta os problemas com a mãe dela e eu não misturo as coisas, então eu fico quietinha na minha, né? Mas eu falo assim, gente, essa mulher que ela vê assim... Eu falo, as histórias dessa mulher, se ela soubesse, ricas, né? Tem tanta coisa dentro da mãe dela que às vezes ela ainda não conseguiu ver, ela vai ver. Mas que tá ali, é só olhar.
né? Então, a gente mudar o olhar. A terapia tem muito esse papel de fazer você mudar o olhar, né? Eu mudei muito o olhar pelos meus pais, né? Eu, muito tempo da minha vida, eu tive dó dos meus pais. Tadinho do meu pai. Ai, que dó. Ele trabalha demais. Nossa Senhora, meu pai tá se matando de trabalhar. E pro meu pai, ele é o homem mais forte do mundo. Ele resolve, ele faz. Então, é só na minha cabeça que ele era um coitado. E na realidade, eles são mesmo, né? Exato. Ele resolve, ele faz as coisas dele, ele trabalha. Nossa, ele conquista as coisas dele. E na minha cabeça, eu tinha dó. Com o dó da minha mãe. Nossa, mas tadinha da minha mãe, porque ela se mata de trabalhar, não sei o quê. Claro, a gente... Se minha mãe quiser se aposentar um dia, tá tudo certo, eu ajudo ela. Mas assim, ela não quer, né? A minha mãe não precisa de salvação. E é tão bom quando a gente entende na terapia que nenhuma salvação depende de você. Não, só que eles sua. dão conta, né? Eles dão conta, a gente tem que fazer por a gente. Exato. Então, isso tudo são percepções que a gente fala assim, a gente só consegue ver se a gente realmente olhar, né? Então, assim... Eu só vejo tudo isso porque eu tô olhando para isso. É meio óbvio, mas a maioria não vê. E isso a gente consegue muito fazendo terapia, né? Que a gente consegue entender que a terapia tem um papel fundamental, não só na nossa vida, como no nosso cérebro, né? Que é ele que vai conseguir agir. Com certeza, com certeza. É uma mudança literalmente de dentro para fora. Porque o seu cérebro, ele vai mudar até que o seu comportamento mude. Olha, para vocês verem, gente, eu acho que é muito mágico a gente entender todas essas situações, assim, e o porquê. Até esse tema esse não foi não foi nenhuma sugestão, né, Bia? Isso foi uma coisa mesmo que a Bia achou necessário trazer aqui, porque muita gente não consegue olhar com esses olhos para a terapia. E a gente conseguir entender que a terapia vai muito além de uma simples conversa ou de um simples autoconhecimento, né? Que existem ferramentas e que o nosso cérebro mesmo que o nosso cérebro está trabalhando a nosso favor. Eu acho que isso é muito legal. É muito legal. Eu falo que é muito bom você sentir que alguém te olhou de verdade. Pelo menos uma vez na vida. A pessoa estava completamente interessada em olhar para sua história e entender a sua história. Ela não estava esperando para te julgar. Para te dar uma opinião. Para falar o que ela faria no teu lugar. Sim. Né? Então, é muito bom a gente entender e passar por isso. Pelo menos uma sessão que a gente se dá de presente para você entender o que é aquilo ali, de alguém te olhar de uma forma completamente neutra. E até tem casos, teve um cara que falou assim, eu vou aí para ver o que é, porque minha mulher falou para eu ir, mas duvido que alguém que nunca me viu na vida vai saber mais do que eu mesmo sobre mim. A primeira sessão dele, ele saiu de lá, meu Deus do céu. Ela sabia mesmo. Ela descobriu um monte de coisa em uma sessão. Então, assim, é bem legal o quanto que dá para mudar, às vezes, com 1, 2 sessões de terapia. E para quem, né, gosta, que faz terapia, assim, por um bom assim tempo. Como eu, apaixonada. Muda muito a vida. É isso, gente. Então, aqui foi um ensinamento, né, do que a terapia faz aqui na nossa vida, no nosso cérebro. E para você que tem alguma dúvida, a Bia tá sempre disposta, tá respondendo, ela tá ali de prontidão sempre. Quando ela tem aquele tempinho que ela tira para isso, porque ela é tão organizada que até isso ela faz, ela tem um tempo de respostas. Então, para você que tem qualquer dúvida, é só entrar em contato com a Bia pelo Instagram, Bia Martins Terapeuta. Eu sempre estou esquecendo de falar, então eu vou falar. Eu atendo aqui em Cambuí, Camanducaia presencialmente, atendo online. Então, para quem quer se conhecer, quer realmente entrar no processo de terapia, fica aí meu convite para conhecer. É isso, e eu indico, tá, gente? Eu indico de olhos fechados. Gente, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até mais. Hey.